Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado, saudando a todos que nos acompanham no canal Paz e Bem e no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Nós hoje vamos falar sobre um tema muito necessário para todos nós, neste momento tumultuado, de turbilhões de informações, de desgostos, de inquietações, de angústias em que o ser humano está mergulhado neste século XXI. O tema é serenidade. E eu vou começar lendo aqui, para depois comentar e depois ler uma poesia, alguns trechos de um livro que eu gosto muito, embora seja um livro bem difícil, de difícil assimilação, um livro filosófico, mas esse início aqui que eu vou ler para vocês é bem poético. O livro essa é uma edição antiga, eu não tenho uma edição nova, O Ser e a Serenidade, de José Herculano Pires. Essa foi o trabalho de final de curso dele da Faculdade de Filosofia em 1964 para 65, então década de 60, acho que é um pouco antes até, eu acho que 63 que ele se formou, que foi publicado mais tarde. E ele começa, ele justamente faz uma meditação profundamente filosófica sobre a serenidade. Então ele fala da serenidade humana. A serenidade baixa do céu sobre os homens, mas às vezes serpeia docemente aos nossos pés na cantiga de um córrego ou adormece em reflexos aos nossos olhos na face de um lago. Todos os homens admiram a serenidade, embora vivam na inquietação e a ela se acomodem. Imperadores e príncipes como o Doge de Veneza, a República Sereníssima, atribuem-se o título de serenos. E os poetas e os pintores jamais encontraram motivos mais belos que a serenidade de um rosto de criança, de um jovem, de uma mulher. Serena é a vida, quando feliz. Serenas correm as nuvens na transparência azul do céu. Serenas são as flores e serena é a brisa que as embala e carrega os seus aromas. Sereno é o ar nas manhãs de primavera e serenas as estrelas nas noites de inverno. Até mesmo a tempestade é serena na sua fúria, pois o que dela nos parece fúria decorre das diferenças de tempo. Um minuto de temporal equivale a uma hora da rotina humana. É assim que a própria aceleração do tempo, que nos parece inquietação, também se transforma em serenidade quando atinge a velocidade máxima. Serenos giram os mundos no infinito, como serenos giram os elétrons no finito das constelações atômicas. Certa manhã de abril, no ano de 1935, Herculano tinha, portanto, 21 anos de idade, ele nasceu em 14. Vi a serenidade fluir sob a cumieira das casas na cidadezinha de Cerqueira César. Parei na rua para contemplar o sereno espetáculo. Não era o tempo, nem o vento, nem as nuvens que corriam. Era a serenidade, essa inexprimível doçura das coisas, que fluía sobre as cumieiras de telhas enegrecidas, tendo por fundo o céu azul. Quando vi a serenidade fluindo na cumieira das casas, ela estava fora de mim, mas só pude vê-la porque ela estava também em mim. E no dia 26 de abril de 1935, chegando em casa, fui ao meu quarto e escrevi na primeira página de um livro de leitura habitual aquilo que chamei de trilogia do serenista. Pensei que o serenista seria o amante da serenidade, o que devia, por isso mesmo, ter alguma coisa que o guiasse em direção a ela. Então, eu posso reproduzir essa trilogia assim, passados 30 anos. Primeiro, procura sempre a perfeição. Segundo, nunca te deixes abater. Terceiro, eleva-te sempre às circunstâncias. Nada me parece mais prático, até hoje, do que essa pequena tríade quase simplória para alcançarmos a serenidade. Então vejam que é muito interessante essa mensagem aqui, porque nós só podemos captar a serenidade que está em todas as coisas, que está
na natureza, no céu, nos mares, nas flores, né? Quando a serenidade está em nós. E quando a serenidade está em nós, nós também temos suficiente resiliência, resistência para enfrentar os turbilhões, as tempestades, que também podem indicar momentos e trazer momentos de serena reflexão, de madura reflexão, de maturação do nosso espírito. Então a serenidade é uma construção, que ele diz aqui, né? Essa construção que exige que busquemos a perfeição, né? Que nos elevemos às circunstâncias, que não nos deixemos abater. Então, uma construção constante dentro de nós, em interação com aquilo que está fora, né? Agora, a serenidade não é indiferença, serenidade não é apatia, serenidade não é colocar para debaixo do tapete as emoções tumultuosas que nos vêm, como a raiva, a mágoa, a indignação, o medo, o desespero, enfim, todos esses sentimentos humanos, humaníssimos, que certamente estão distantes ou perturbam a serenidade, ou estão distantes da serenidade. É preciso então olhar para eles, acolhê-los, como dizem os budistas nas suas meditações, né? Você olha para o sentimento, para a revolta, para a raiva, para a tristeza, para o medo e deixa passar. Para voltar àquela centralidade serena que pode e deve ser a nossa busca constante, porque essa serenidade é justamente aquela que nos deixa saudáveis psiquicamente, saudáveis fisicamente, né? Todas as turbulências da mente, todas as turbulências da alma se refletem no psiquismo, no adoecimento da mente e no adoecimento do corpo, né? Isso é fato, né? Tanto que quando a gente tem uma doença, se a gente for fazer uma terapia, analisar, a gente vai ver que foram as nossas emoções desencontradas. É claro que todas as doenças têm múltiplos fatores, né? Por exemplo, sei lá, o envenenamento dos agrotóxicos, o tipo de vida que nós vivemos na sociedade contemporânea, o capitalismo que nos adoece, as relações familiares patriarcais ou opressoras que nos adoecem, ou que são fruto também das nossas doenças, enfim, o que é o ovo e a galinha é às vezes difícil de distinguir, mas seja o que for, né, quer dizer, toda a serenidade que possamos buscar, uma serenidade legítima, verdadeira, não forçada, não aparente, não falsa, né? Porque há pessoas, essas, por exemplo, que têm esses discursos de autoajuda light, que eu tenho tanto problema com autoajuda, não gosto mesmo, né? Porque acho uma coisa muito superficial, muito comercial, muito fácil, né? Parece que é um passe de mágica. Você pensou positivo, já melhorou o câncer. Você pensou positivo, já ficou rico. E não é assim que funciona a vida é complexa, a vida exige esforço, exige luta, exige cultivo, exige construção, né? Exige terapia profunda, exige autoconhecimento profundo, e tudo isso para conquistarmos uma serenidade legítima, e não, digamos, algo forçado por uma pseudo-serenidade ou por uma pseudo-paz, que não representa de fato uma centralidade, uma identidade profunda do ser. Então, a serenidade não exclui momentos, por exemplo, de indignação, não exclui assomos de raiva, de mágoa, de tristeza, de medo, porque esses sentimentos são humanos. Só que quando nós estamos numa estrutura serena, de construção de serenidade, de busca dessa trilogia que o Herculano Pires fala, né? De buscar a perfeição, que não significa ser perfeccionista obcecado, mas buscar sempre um aperfeiçoamento, um melhoramento, e essa perfeição também, para mim, inclui buscar a beleza das coisas, né? Porque a perfeição é tudo, a perfeição da virtude, a perfeição da beleza, a perfeição da vida. Então, buscar a perfeição, não se deixar abater, ou seja, desenvolver uma resiliência, uma resistência diante dos sofrimentos, diante das tristezas da vida e diante da própria indignação com os fatos sociais que nos assolam. Porque, vejam, é muito difícil às vezes manter a serenidade
Quando a gente vê, por exemplo, como vimos essas semanas atrás, tantos dias, e eu cheguei mesmo a chorar, e muitos choraram, de ver os nossos irmãos indígenas Yanomami dizimados, como magros, magérrimos, desnutridos, crianças morrendo, centenas de crianças morrendo por desnutrição. Então não é possível que um ser humano, né, não sinta, um ser humano que tenha sensibilidade e empatia, não se sinta afetado por um quadro desses. E se nós nos sentirmos afetados, significa que nós somos saudáveis, que nós não somos psicopatas, que nós temos sensibilidade, empatia e compaixão, né? Mesmo Jesus, digamos assim, que foi um mestre sereno, ele expulsou os vendilhões dos templos com a sua energia, né? Ele falou para os vendilhões do templo que deviam parar de explorar comercialmente a fé, né? Disse aos fariseus que eles eram sepulcros caiados e chorou diante do túmulo de Lázaro. Então, e também chorou no horto, né? Dizendo para Deus afastar, Pai, afasta de mim esse cálice. Então, mesmo Jesus, um ser humano acima da média, né? Um ser humano quase divino para católicos, protestantes, para nós espíritas, ou para aqueles que aceitam a iluminação, um espírito iluminado, um espírito perfeito, né? Ele também teve esses assomos humanos. Então, é impossível que não tenhamos esses sentimentos. O que caracteriza a pessoa que conquistou, que está em busca de uma serenidade consistente, é que ela não se arraiga e ela não fica presa neste momento de tristeza, de raiva, de indignação. Ela consegue transcender, eleva-te acima das circunstâncias, como diz Herculano. Ela consegue ressignificar. Ela, por exemplo, consegue transformar a indignação com uma ação, né? Com uma ação positiva em prol da sociedade, em prol daqueles que necessitam, em prol daqueles que amamos, enfim. Agora, e por falar em ação, eu devo lembrar uma outra recomendação de um grande livro que eu gosto muito, o Bhagavad Gita. É um livro hinduísta que está dentro do Mahabharata. E lá uma das coisas que o Krishna fala muito, com muita ênfase, é dizer que nós não devemos nos apegar aos resultados da ação, né? É o desapego dos resultados da ação. Isto é uma coisa também para a nossa serenidade. Então nós amamos, nós fazemos o bem, nós procuramos construir, nós procuramos contribuir para que o mundo melhore, nós fazemos a nossa parte, por exemplo, numa relação com alguém, com amigos, irmãos, parentes, filhos, fazemos a nossa parte, damos o melhor, procuramos ter autocrítica, fazer terapia para que nós tenhamos emoções mais equilibradas, enfim, fazemos tudo o que é possível, mas temos um limite, né? Então temos que nos desapegar dos resultados. Esta é uma recomendação do Bhagavad Gita, que também é um ponto para acessarmos a serenidade. E para terminar a nossa conversa de hoje, eu vou ler para vocês um poema meu, que está aqui no livro Luas Vermelhas, que se chama Serenidade. Não se afetar com a ofensa, nem se exaltar com elogio. Manter luz na noite densa e a calma ante o mar bravio. Não sorver o fel alheio, nem se perder na alegria. Ante o mal, bom, belo ou feio, acalentar a harmonia. Sempre equânime, sereno, coração a si fiel. Não leva mágoa ou veneno, mas sabe um pouco do céu. Ficamos aqui por hoje. Até o próximo sábado. Um grande abraço a todos e todas.